Agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos arquivos JSON, né? Eu coloquei um novo notebook aqui, só para a gente verificar e deixar tudo separadinho. Então lá no seu Workspace, né? Eu naveguei no Workspace aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Fui New Users, coloquei meu usuário aqui, né? Meu e-mail. Eu criei uma pastinha chamada aula e armazenei meu notebook, né? Eu mostrei para vocês no início como que você vai fazer isso também. Aí você pode clicar no botão direito, dar um import aqui, pegar o que eu deixei de material para vocês do arquivo JSON e salvar aqui, tá bom? E aí você vai ter acesso a todo o notebook, todos os scripts que eu for fazendo ali, você vai conseguir fazer junto comigo ao decorrer das nossas aulas, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com o arquivo JSON. Na aula anterior a gente aprendeu fazer manipulação de dados com arquivo CSV, trazer os dados, fazer a compressão deles, né, a compactação dos dados. A gente vai fazer isso também bem rapidinho agora com o arquivo JSON. Como a gente já está bem treinado, né, a gente já vem aprofundando mais, nesse eu vou um pouquinho mais rápido. Então antes da gente fazer, né, a nossa tratativa de arquivo JSON, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai achar os nossos dados, né. Vai ser bem parecido com o arquivo CSV, mas a gente vai fazer o mesmo com o JSON. Então eu vou lá no meu Google, né, vou digitar lá dados.gov.dados, né? Dados, conjunto de dados.gov, quer dizer, e aí eu deixei o link para vocês aqui também. E aí eu filtrei aqui, eu filtrei o arquivo, eu coloquei aqui, ó, JSON, né? E coloquei o mesmo de segurança ali, igual a gente fez na aula anterior. Coloquei dados de segurança e apareceu para mim, né? Eu coloquei aqui JSON, quer dizer, segurança e defesa. E eu tenho os dados da ANAC. E aqui eu vou clicar nessa pastinha de recursos. Vou clicar nele aqui. Beleza? Abriu para mim. E aí eu posso ter as descrições, né? Eu tenho a descrição aqui do que é, a gente já viu na aula anterior. Eu tenho em recursos. E recursos aqui, ó, se eu clicar nesse JSON para baixar, ele vai dar um erro, né? Igual no CSV. Eu acho que o CSV não deu erro, não. Mas aí para baixar, ele deu um erro. Mas se eu clicar aqui em acessar recursos, então depois que eu cliquei lá, né, em acessar recursos, ele abriu para mim essa página, né? Com vários arquivos, várias linhas, complicado de entender, né? Uma bagunça danada. Mas esse aqui é o formato do arquivo JSON, né? Então é o formato de chave e valor. Como que eu vejo essa porção desses dados, né? Tá tudo estruturado. Como eu sei mais ou menos, antes de levar para o nosso data frame, levar lá para os nossos arquivos ou baixar ele, né? Dá para me dar uma olhada nele. Dá sim, como que eu vou fazer isso? Se eu verificar ali, né, digitar no Google JSON View, vai ter vários links, né, onde eu posso jogar uma parte desse arquivo, todo o meu arquivo, né, tudo que eu tenho aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá, e eu consigo visualizar os dados. Eu preparei, né, dei um corte no vídeo, e preparei aqui, ó, para vocês também, alguns sites, né, vou deixar aqui, ó, disponível para vocês, alguns sites para vocês verificarem essa JSON View, né, foi o que eu mostrei para vocês, que você consegue ver de uma maneira bem estruturada. Então, entre nos dois ali, dá um Ctrl+V, que você vai verificar. Eu entrei em qualquer um aleatório aqui, ó. Eu vim aqui e fiz o quê? Eu dei um Ctrl+A. Não preocupe aí se demorar um pouquinho, né? Que esse arquivo é um pouquinho grande do governo, né? Vou dar o Ctrl+C, dependendo do tempo que você estiver vendo o vídeo aí, vai demorar um pouquinho mais, né? Que vai alimentando cada vez mais os dados. Mas eu deixei o arquivo disponível para download também. Então, antes de eu baixar isso no meu computador, eu vou dar uma visualizada nos dados, né? Então, eu dei o Ctrl+A aqui e vou dar um Ctrl+C. Eu vim aqui, dei um Ctrl+V e coloquei para carregar, né? Ele já carregou para mim o arquivo, eu consigo ver a estrutura, né? Então, o nosso arquivo JSON é em formato de chave e valores, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Então, aqui eu consigo visualizar, né? Nessa ferramenta de visualização, eu consigo ver ele de maneira estruturada. Então, se eu abrir aqui, ó, cada um dessa chave significa uma linha, né? Então, nessa linha, lá do nosso arquivo JSON, eu tenho essa estrutura. Se eu abrir aqui, ó, vou abrir a linha número 1, né? Que seria a minha segunda linha ali. Eu tenho aqui, ó, o número de ocorrência, então eu já sei que isso vai ser uma coluna no nosso data frame. A gente já viu isso nas aulas anteriores também, né? Que a gente trabalhou com arquivo CSV, né? Então, tem aqui o município, eu tenho o histórico aqui, né? E aí eu consigo ver, nessa chave eu tenho várias informações, né? O arquivo JSON é um pouquinho mais pesado por isso, né? Para cada linha ele armazena as colunas novamente. Então se eu abrir aqui a terceira chave, né? Que seria aqui a outra linha, eu tenho as colunas repetidas e os valores aqui na frente também, tá bom? Então essa é a nossa estrutura de JSON. Como que eu vou fazer para baixar isso no meu computador? Eu posso clicar com o botão direito e salvar como. Ele vai abrir, né, a pasta onde que eu quero salvar, eu vou escolher em downloads mesmo, e aí eu vou deixar o nome original, né? Aqui apareceu um porque eu já tenho ele baixado, né? Então eu não vou precisar de baixar ele. Eu já tenho aqui, que eu já baixei antes da aula para fazer alguns testes ali, e aí você vai baixar, ou então vai usar o que eu deixar disponível para downloads para você, né? Se você não conseguir localizar o material que eu deixei para vocês, você pode baixar isso manual também, tá bom? Então baixou esse arquivo, o que é que eu vou fazer? Vou voltar lá no nosso ambiente, né? Eu vou ter que fazer isso para conseguir me acompanhar, né? Você vai ter que fazer para conseguir me acompanhar aqui. Agora eu vou salvar isso no meu ambiente, né? Então vou ter aqui no notebook, vou clicar aqui, ó, no Data, né? Vamos procurar aqui, ó, DBFS, File Store, né? Nosso arquivo. Eu tenho aqui, ó, tables de tabela, e na aula anterior eu criei uma pastinha chamada ANAC. Se você perdeu a aula anterior, não tem essa pasta, volta lá que eu ensino a criar, né? Depois a gente vai fazer isso certinho. E aqui, ó, se eu abrir nessa pasta, eu vou ter o quê? O nosso arquivo, né, ANAC, né, e o zip também que a gente salvou na aula anterior. Então, o arquivo CSV e o zip que a gente fez nas aulas. Então, agora eu vou carregar para cá o arquivo que a gente baixou, né? Então, posso clicar com o botão direito e fazer aqui, ó, Upload Where, ou então clicar no Upload e vai abrir a pastinha, né, para me arrastar para lá. Então, vou pegar aqui e eu posso pegar a nossa pasta de downloads, né? Eu vim aqui, ó, eu tenho agora o arquivo JSON, né, que você baixou,
do material, então, do site que eu mostrei para vocês. Vou pegar e arrastar para cá. Então, arrastei, esse arquivo tem 20 megas, né? Então, ele vai demorar um pouquinho. Depois que ele carregar, eu volto, eu vou cortar o vídeo, né? Até ele carregar e depois eu volto para a gente dar sequência nas aulas. Então, nosso arquivo carregou, né? Deu verdinho aqui. Eu posso até copiar esse caminho, né? Eu vou usar ele lá para a gente ler esse arquivo. Então, vou dar um Ctrl C aqui, posso fechar. E ele vai aparecer aqui para mim também, né? Então, tem o mesmo arquivo agora, só que no formato JSON. Então, vamos voltar no nosso notebook. E agora eu vou no nosso notebook, né? Vou fechar essas páginas aqui, ó. Vou fechar tudo, beleza? E agora eu deixei um link também, né? Para quando, para a gente ver, apertei o Ctrl clique aqui, só para a gente ver a documentação do Spark referente ao arquivo JSON, né? Então, tudo a gente consegue verificar por aqui, mas eu vou dar um breve resumo, né, na aula agora para a gente verificar tudo isso aqui, fazer tudo na prática, né? Mas beleza, tudo certinho, né? Eu já importei meu arquivo. Na próxima aula a gente vem aprendendo a ler esse arquivo. Eu vou fazer alguns ajustes, né? Renomear colunas. Às vezes a gente vai salvar também, né? O arquivo no formato compactado. E aí a gente vai ver o tamanho, comparando um com o outro. Na próxima aula a gente já vem falando mais sobre isso.